É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto base desta exposição. Nós não repetimos o texto da revista. A nossa proposta é trazer subsídios complementares. E às vezes a pessoa procura na revista acompanhar a nossa exposição pela revista e tem alguma dificuldade. É porque nós usamos como base o texto que nós publicamos no site Portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali o irmão, além do nosso texto, terá acesso a 4 ou 5 outros textos desta mesma lição. O site do Portal Escola Dominical também disponibiliza videoaulas, textos de apoio e slides de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, pode colocar a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. O irmão terá que se cadastrar no site, mas o cadastramento é gratuito e nós respondemos ali as suas indagações. Nós não respondemos as questões que são colocadas nos comentários aqui do canal do YouTube. Também, durante a semana, nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias recomendadas na revista, onde o irmão terá a oportunidade de ter um momento devocional e ter maiores informações a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo no canal do YouTube, Portal EBD, a aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo, o irmão é nosso convidado. Todos os que amam o estudo da Palavra de Deus podem vir assistir a esta aula. A reunião começa às 18h30, com oração, mas a transmissão ao vivo começa às 19 horas, horário de Brasília. Mas tudo isso, irmãos, é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical somente se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. E hoje nós estamos finalizando o terceiro trimestre de 2019, quando nós estudamos o tema Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje, nesta última lição, que é uma lição de conclusão, é o último bloco, o quinto e último bloco desse trimestre, nós vamos estudar o tema Seja um Mordomo Fiel. É a lição de número 13. Seja um mordomo fiel. O mordomo precisa ser fiel. Nós, ao longo desse trimestre, falamos a respeito da doutrina da mordomia. Os irmãos se recordam que nós vimos que mordomo é aquele que é o maior na casa, o maior domo em latim. Ou seja, o servo principal. O servo que tem uma ascendência sobre os outros servos. O servo que administra os bens do seu senhor. Uma posição que nós encontramos na Bíblia, lá na casa de Potifar, que era exercida por José. Lá, quando nós abrimos a Bíblia, lá no capítulo 39 do livro do Gênesis, nós encontramos o seguinte: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o
da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Então lemos até o versículo 6. Esta posição de José na casa de Potifar é a figura da posição do homem em relação a Deus no planeta Terra. Assim como Deus pôs tudo o que tinha nas mãos de José, Potifar pôs tudo o que tinha nas mãos de José, Deus pôs toda a criação terrena nas mãos do homem. Foi este o propósito de Deus ao criar o homem. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, os irmãos percebam que nós vemos aqui que o propósito de Deus ao criar o homem era criar o homem para que ele fosse o mordomo, aquele servo principal que tinha tudo nas mãos para administrar. Então, o homem foi posto para administrar a criação terrena. A mesma posição que José tinha na casa de Potifar, o homem tinha na casa dele, que é o planeta Terra. Nós vimos até na aula passada, quando falamos da mordomia, do cuidado com a terra, que a terra é esta casa. Daí porque o cuidado com a terra é a ecologia, né? O estudo do oikos, da casa. Oikos em grego quer dizer casa, né? O planeta Terra é a casa do homem. E Deus colocou o homem para administrar. Esta é a relação da mordomia. Então, todo ser humano é mordomo de Deus. É interessante nós vermos que a mordomia, ela se estabelece por 3 razões, por 3 pontos. Né? Ela se estabelece pela criação. Deus já criou o homem para ser o mordomo, já no propósito de Deus, era para ele ser o mordomo, no capítulo 1, versículo 26. Esse propósito é trazido ao homem lá em Gênesis 1 e 28, e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então esse propósito de Deus é revelado ao homem. O homem tem esta consciência. E essa consciência ficou mais forte ainda quando Deus trouxe os animais para que o homem lhes desse nome. E que este gesto do homem dar nome aos animais faz com que o homem tenha consciência da sua superioridade em relação aos animais. E, portanto, a sua consciência de que ele era mordomo. Então a mordomia se estabelece em primeiro lugar pela criação. Em segundo lugar, a mordomia se estabelece pela preservação. Deus, ele não
criou o homem e o abandonou. Mas Deus sustenta a sua criação pela palavra do seu poder. É o que nós vemos escrito ali em Hebreus, né, capítulo 1, Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Deus mantém a criação. Ele vai cuidando da criação, ele participa do desenvolvimento da criação. Então Deus não é o Deus dos deístas. Quem são os deístas? São aqueles que creem que Deus existe, que Deus criou todas as coisas, mas após ter criado todas as coisas, Deus abandonou a criação. Seria um Deus ausente. Este é o chamado deísmo. Mas nós somos teístas. A Bíblia ensina o teísmo. Quer dizer, Deus não só criou todas as coisas, mas as sustenta, participa, ele é presente. Ele não abandonou a criação. E por preservação, por ele preservar a natureza, ele preservar as coisas, ele nos constitui como mordomos. Nós somos mordomos também pela preservação. Lá em Atos, capítulo 14, versículo 15, diz assim o apóstolo Paulo: e dizendo, varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Deus cuida de todas as coisas. E por ele cuidar de todas as coisas e ter nos colocado para administrar estas coisas, também nós somos mordomos por direito de preservação. Lá no capítulo 17 de Atos, Paulo, lá no Areópago, ele diz assim, e estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Vivemos nele, ele está presente, ele se move entre nós. É um Deus presente. Então, por preservação, nós também somos mordomos. Então, nós somos mordomos em razão da criação e em razão da preservação. Porque como Deus está sustentando a criação, ele coloca o homem para administrar esse sustento que ele faz. E por fim, nós também somos mordomos por redenção. Nós fomos comprados. E aí são os salvos na pessoa de Jesus Cristo, foram comprados pelo Senhor.
pela redenção. Né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Também nós somos comprados e por redenção nós somos de Deus. Então os irmãos percebam que a mordomia, ela se estabelece para todo ser humano, pela criação e pela preservação. E também para os salvos pela redenção. Veja que Jesus morreu por todos os homens. Portanto, o preço do pagamento dos nossos pecados, que é o sangue de Cristo, este preço é suficiente para comprar todos os homens. Mas aqueles que rejeitarem a oferta da salvação terão que responder por isso. Prestar contas a Deus. Então os irmãos percebam que a mordomia é para toda a humanidade. Pela criação, pela preservação e pela redenção. E em razão da mordomia, o relacionamento que existe entre Deus e os homens é o relacionamento do Senhor para com o servo. Do Senhor para com o servo. É uma relação assimétrica. Não estamos no mesmo nível, não. Deus é Deus. Ele é o Senhor. E nós somos seus servos. Nós temos que ter esta ideia. Hoje, lamentavelmente, e daí a importância deste tema nesse trimestre, porque a doutrina da mordomia coloca as coisas nos seus devidos lugares. Deus é o Senhor e nós somos servos. Portanto, nós devemos obedecer a Deus. Nós devemos reconhecer a soberania de Deus. Deus estabelece tarefas, missões para nós. E nós devemos cumpri-las. É por isso que nós podemos verificar que há 4 princípios na mordomia. Existe o princípio do senhorio divino, ou seja, tudo pertence a Deus. Deus é o Senhor. Ele é o dono de todas as coisas porque ele criou. Ele é um dono que cuida de todas as coisas e ainda compra aqueles que se desgarraram pelo mau uso do livre-arbítrio na criação terrena, que são os seres humanos. Então, tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, 1. Esse é o primeiro princípio da mordomia. O segundo princípio da mordomia é o princípio da responsabilidade. Deus constituiu os homens como administradores. Já no propósito divino, era do homem administrar aquilo que lhe fosse dado, que é a criação terrena. E por isso nós teremos que tratar, temos que responder. Né? Nós temos uma responsabilidade, foi nos dado um encargo, um dever. E nós devemos responder diante de Deus por este dever. Lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, é dito o seguinte: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E essa palavra despenseiro é a palavra oikonomos, que é aquele que cuida da casa, aquele que segue a regra da casa, o administrador. Então nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus.
e devemos administrar aquilo que recebemos de Deus. Então, este é um dever, nós temos que responder. Nós vamos ter que responder, porque nos foi confiado algo para fazer. A começar de nós mesmos, porque não somos de nós mesmos, como nós lemos aqui em 1 Coríntios 6:19. Então nós temos que responder diante de Deus. Esse é o segundo princípio da mordomia, o princípio da responsabilidade. O terceiro princípio é o princípio da prestação de contas. Se eu tenho que responder, haverá um momento em que eu serei chamado para prestar contas. É o princípio da prestação de contas. É o que você vê lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então aqui eu tenho o terceiro princípio, que é o princípio da prestação de contas. Todos nós deveremos prestar contas a Deus. É por isso que na doutrina cristã nós temos a doutrina dos julgamentos. O próprio escritor aos Hebreus, lá no capítulo 6, quando ele fala das doutrinas fundamentais, os rudimentos da doutrina de Cristo, ele diz assim, Hebreus 6:1, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Uma das doutrinas fundamentais de Cristo é o juízo eterno. Por quê? Porque nós temos que prestar contas a Deus. Deus é o juiz sobre toda a terra. Esta ideia, esta consciência, tinha o patriarca Abraão. Lá em Gênesis, capítulo 18, no versículo 25, ele diz assim, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então, Abraão tinha esta consciência do juiz, de justiça, o juiz de toda a terra. Ele tinha essa consciência que Deus era o juiz. E Deus é o juiz por quê? Porque todos iremos prestar contas diante de Deus. Cada um no seu momento apropriado. O apóstolo Pedro, ele diz aqui em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então há momentos diferentes de julgamento. Nós vamos ter o tribunal de Cristo, que é um julgamento que não condena, porque é aqueles que são fiéis a Deus, os salvos. Mas teremos que prestar contas pelo que fizemos, por meio do corpo, ou bem ou mal. E teremos o juízo do grande trono branco. Este sim, o juízo chamado final, onde se comparecerão todos aqueles que não tiverem participado do tribunal de Cristo, para também prestar contas. E ali sim haverá condenação. Então nós vemos claramente, irmãos, aqui mais um terceiro princípio, que é o princípio da prestação de contas. E nós temos o quarto e último princípio, que é o princípio do galardão, da recompensa. Como Deus é o justo juiz, como diz Abraão, no texto que lemos em Gênesis, Deus irá galardoar, dar o galardão, dar o prêmio
àqueles que forem fiéis e dará também o castigo, o tormento, àqueles que forem infiéis. Então, aqui entra esse aspecto da nossa lição. Seja um mordomo fiel, porque os fiéis receberão o galardão, o prêmio. É o que diz o Senhor Jesus lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. No tribunal de Cristo receberemos galardão, não haverá condenação. São os mordomos fiéis. Mas os mordomos infiéis, estes serão lançados no lago de fogo e enxofre. É o que está lá em Apocalipse capítulo 20. Versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, de 11 a 15. Esse é o princípio da prestação de contas. Então a mordomia é para todos os seres humanos. Não é apenas o salvo que é um mordomo. Não. Todo ser humano é mordomo. Porque o Senhor é o Senhor de todos. E todos nós haveremos de prestar contas a Deus. Então são os 4 princípios da mordomia. O senhorio divino, a responsabilidade, a prestação de contas e o princípio do galardão. E nós devemos ser mordomos fiéis. Como nós dissemos aqui, nós devemos cumprir as tarefas que nos são dadas pelo Senhor. Estas tarefas que nos são dadas pelo Senhor, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai a terra e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Essas 5 ordens de Deus é o que os estudiosos chamam de mandato cultural, que nós ainda podemos completar com a lavrar e guardar a terra. Esse é o chamado mandato cultural, a ordem de Deus. O ser humano deve fazer estas coisas: frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar a terra e dominar sobre a criação terrena. São os elementos do mandato cultural. Mas, como Deus nos deu o livre-arbítrio, nós temos de ser obedientes. E aí é que entra a fidelidade. A fidelidade da mordomia está na obediência ao Senhor. O que Deus requer de nós é a obediência. Quando nós vamos ao livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar. E a vós, semente deles, escolheu depois deles de todos os povos,
como nesse dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O que Deus exigia de Israel? Moisés aqui, repetindo a lei, resumindo a lei, diz: Deus quer obediência. É por isso que muitos dizem que o alfabeto do cristão é obedecer. Obedecer. O que Deus quer é que nós obedeçamos, temamos o Senhor e andemos no seu caminho e o amemos e o sirvamos. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é reconhecer que Deus é o Senhor e nós somos servos e que devemos obedecer-lhe. Obedecer a Deus. Eu obedeço porque eu reconheço que é Deus quem manda. E eu tenho que obedecer. A fidelidade na mordomia começa no temor do Senhor. Ou seja, reconhecer que Deus é o Senhor e que tem de ser obedecido. Que Ele é superior a mim. E que eu não posso contrariá-lo. Tenho que me render a Ele, me entregar a Ele. Isso que é temer a Deus. Temer a Deus é isso. É reconhecer que Deus é o Senhor. Temer a Deus é isso. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, e Provérbios chama o temente a Deus, o obediente a Deus, o mordomo fiel de sábio. Sábio. É por isso que a Bíblia usa aquela expressão: servo fiel é prudente. O prudente é o sábio, aquele que segue. E no livro de Provérbios, nós vemos bem isso. Né? Diz assim, Provérbios 3:7. Não sejas sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, apartar-se do mal é temer a Deus. É fazer o que Deus manda. Agora, eu só posso fazer o que Deus manda se eu amar a Deus. Veja aqui que em Deuteronômio o texto diz assim: temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor. Porque só quem ama a Deus faz o que Ele manda. Jesus deixou isso bem claro. Lá nas últimas instruções aos discípulos, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E ele conclui, e ele continua dizendo: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Nós somos servos. Por isso nós fazemos o que Ele manda. Aí que está a mordomia. Mas como eu faço? Por que eu faço o que Ele manda? Porque eu amo. Só quem ama a Deus guarda a sua palavra. Faz o que Ele manda. Né? No capítulo anterior, João 14, Jesus diz. Jesus respondeu e disse-lhes, 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o mordomo fiel, em primeiro lugar, ele ama o Senhor. E porque ele ama, ele faz o que o Senhor manda. Ele serve. Quem ama, serve. E quem ama, obedece. Teme a Deus, anda nos seus caminhos. Portanto, o mordomo fiel, em primeiro lugar, ele ama a Deus. E ele faz o que Deus manda. Ele obedece. É isso que Deus quer.
é obediência. Ser um mordomo fiel é fazer o que Deus manda. Jesus falou sobre o servo fiel e prudente lá no seu sermão escatológico. Lá em Mateus capítulo 24, ele conta a parábola do servo fiel e prudente. Capítulo 45, capítulo 24, versículo 45 de Mateus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Veja bem que este servo, ele primeiro foi constituído sobre a casa. Ele é um servo. Deus é o Senhor. E ele constitui. O homem foi constituído sobre a sua casa, sobre o planeta Terra, para administrá-lo. E quando o Senhor vier, ele vai encontrar o servo servindo. Servindo assim, ou seja, do modo determinado por Deus. Da maneira determinada por Deus. É esta maneira que Deus quer que nós nos sirvamos. Andando nos seus caminhos. O amando e o servindo. Como está lá em Deuteronômio. Também lá em Miqueias, no capítulo 6, e os próprios doutores da lei dizem que este capítulo 6, versículo 8 de Miqueias, é um resumo da lei. Ele diz assim: ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus? Veja bem que é resumido aqui em 3 pontos a lei. Praticar a justiça. Que é praticar a justiça? É praticar aquilo que Deus manda. Amar a beneficência, ou seja, fazer o bem, e andar humildemente com o teu Deus, ou seja, ser obediente. Reconhecer que Deus é o Senhor e que eu estou à sua disposição. É aqui que nós temos a questão da fidelidade. O mordomo tem de ser fiel. É o que nós encontramos o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso, em 1 Coríntios capítulo 4. Que os homens nos consideram como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra aqui, despenseiro ou economos, é o administrador. Nós somos administradores dos mistérios de Deus, porque somos ministros de Cristo, servos de Cristo. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Esse é o ponto básico aqui da mordomia. O mordomo tem de ser fiel. Nós somos constituídos por Deus sobre a casa. E a casa é, em primeiro lugar, o planeta Terra. O mundo em que nós vivemos. Em segundo lugar, a casa é a nossa família, a nossa casa. E em terceiro lugar, a casa é a igreja, a casa do Senhor. Então, nós temos aqui 3 níveis aqui. Nós temos que ser fiéis quanto ao mandato cultural, o que Deus nos mandou fazer do mundo físico, a criação terrena. Segundo, o que Deus nos mandou fazer na família, e nós já estudamos esse respeito numa lição anterior sobre a mordomia da família, e o que nós devemos fazer na igreja, seja a igreja corpo de Cristo, a universal, seja a igreja local. E nós também já estudamos aqui sobre a igreja local. Ser fiel é o que exige aqui Deus. Fidelidade. E nós já lemos aqui em Mateus 24, Jesus fala do servo fiel e prudente. Fidelidade quer dizer firmeza, imutabilidade.
lá no Salmo 15, versículo 4, o chamado Salmo do Cidadão dos Céus. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem morará no teu santo monte? Diz o salmista: aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Fidelidade é imutabilidade. Fiel é aquele que não muda, que se compromete a fazer o que Deus mandou e continua fazendo, ainda que aparentemente tenha dano, sofra adversidades, ainda que tenha desvantagens, ainda que morra, ele não muda. Ser fiel é, quando o Senhor vier, achar servindo assim. Qual era a diferença entre os dois servos desta parábola dos dois servos do sermão profético de Jesus, que começa em Mateus 24, 45? É que um dos servos continuou servindo da mesma maneira como foi constituído pelo Senhor. Mas o mau servo, ele mudou o seu comportamento. Ele deixou de servir. E a Bíblia diz que se envolveu com bêbados, com comilões. Deixou de servir ao Senhor. Passou a maltratar os outros conservos. E quando o Senhor chegou, ele foi apanhado de surpresa, sem estar servindo a Deus. Então a fidelidade envolve a imutabilidade. E até quando nós devemos fazer as mesmas coisas que Deus mandou que fizéssemos, sem inovações, sem invenções, até a morte. É o que Deus diz, Jesus, falando à igreja de Esmirna, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja que no início do versículo 10, diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. No mundo tereis aflições. Apesar dos sofrimentos, nós devemos ser fiéis. Não podemos mudar. Devemos ser firmes. É o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fidelidade também significa lealdade. Né? O que é ser leal? É honrar o compromisso assumido. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 20, está escrito assim: e disse, esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Neste último canto de Moisés, Moisés profetiza a infidelidade de Israel. Ele diz que Israel seria desleal, não honraria o compromisso. Qual foi o compromisso feito com Israel? Lá no Pacto do Sinai, Deus propôs a Israel que cumprisse a lei, e Israel prometeu fazer tudo quanto Deus havia mandado. Mas eles não fizeram.
E Deus disse que mandaria um profeta como Moisés, e eles teriam de ouvir a este profeta. Mas eles não ouviram, eles o rejeitaram. O apóstolo João diz isto no seu evangelho. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E Deus havia dito, e eu requererei deles, se eles não ouvirem. E eles não ouviram. Eles foram desleais. Não honraram o compromisso assumido. Irmãos, quando nós descemos as águas batismais, nós firmamos o compromisso de sermos fiéis ao Senhor até a morte. Temos cumprido este compromisso? Somos leais ao Senhor? Temos honrado o compromisso de servi-lo? O mordomo fiel é aquele que, quando o Senhor vier, achar servindo, honrando o compromisso, fazendo o que Deus mandou que ele fizesse. Fidelidade também é observância da fé jurada ou devida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, é dito assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se já não é, que já estáis reprovados. Paulo deixa bem claro aqui. Nós temos que fazer um exame, não só na hora da ceia. Examinai, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Mas a todo instante nós temos que nos examinar, nos provar, para saber se nós estamos permanecendo na fé. Se continuamos confiando em Deus, ou se já estamos dando ouvidos a outros ditos, a outras promessas, se já deixamos de crer na promessa de Deus. Foi o que aconteceu com o primeiro casal. Eles deixaram de confiar em Deus, de crer em Deus, e passaram a crer naquilo que o diabo lhes disse. Eles já não achavam que morreriam se comessem do fruto da árvore proibida, da árvore do bem e do mal. Eles acharam que iam ser iguais a Deus. Estamos permanecendo na fé? Continuamos a crer nas promessas de Deus? O mordomo fiel, ele crê nas promessas de Deus. Fidelidade também é constância, esta permanência. Nós já lemos aqui, sede firmes e constantes. É permanecer na fé. Jesus diz que os seus discípulos permanecem na sua palavra. Lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8. Jesus diz, no versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preciso permanecer na palavra, ser constante, continuar crendo, continuar obedecendo, continuar observando, não me deixando levar por falsos mestres, por doutrinas de demônios, por espíritos enganadores, que procuram me fazer desacreditar da palavra, que trazem novas interpretações, que distorcem o texto bíblico, que trazem novas versões da Bíblia, adulteradas. Eu tenho que permanecer naquilo que nós aprendemos. O apóstolo Pedro, ele diz aqui, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva
e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A mesma palavra que nós ouvimos no início da nossa fé, nós devemos observar, devemos permanecer nela, continuar confiando nela, continuar seguindo esta palavra, não nos deixando levar por novas interpretações, por outros evangelhos, não. E se alguém trouxer um outro evangelho, que ele seja anátema, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ou seja, seja amaldiçoado. É a palavra que desde o princípio nós ouvimos. Diz assim, o apóstolo João, capítulo 2, versículo 7. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez, é o versículo, capítulo 2, versículo 7. Esta palavra, que é a mesma, aquela que sempre nós ouvimos. Por isso que Paulo dizia, não vos canso de vos dizer as mesmas coisas. Fidelidade é constância. Fidelidade é o compromisso que pressupõe uma dedicação amorosa à pessoa com quem se estabeleceu um vínculo afetivo de alguma natureza. Por que um marido é fiel à mulher e a mulher é fiel ao marido? De onde vem a fidelidade? A manutenção do compromisso vem da dedicação amorosa. É por isso que a Bíblia diz, vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. O amor, nós já vimos aqui, o amor é a raiz da fidelidade. Se não há amor, não há fidelidade. Nós o amamos, o que diz João? Capítulo 4, versículo 19 de 1 de João. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus prova o seu amor para conosco porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, diz Paulo lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Então Jesus nos amou e por isso nós o amamos. E quando há o amor de Jesus por nós e há o nosso amor a Jesus, há fidelidade. Fidelidade é resultado, é consequência do amor. E por fim, o amor é um compromisso rigoroso com conhecimento. Fidelidade é exatidão, sinceridade. Vocês veem aqueles produtos que dizem assim, high fidelity, alta fidelidade, principalmente aparelhos de som, ou seja, há uma reprodução fiel, ou seja, exata. A fidelidade nos faz semelhantes a Cristo. O mordomo fiel, ele é um cristão, ou seja, um pequeno Cristo, parecido com Cristo. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós nos tornamos irmãos de Jesus. E os irmãos são parecidos. Nós vamos ficando cada vez mais parecidos com o Senhor. O mordomo fiel, ele fica cada vez mais parecido com o seu Senhor.
A Bíblia nos dá 2 exemplos marcantes de fidelidade. O primeiro é Moisés. Moisés foi dito como fiel pelo próprio Deus. Vamos lá. Em Números, capítulo 12, versículo 7. Números 12 e 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Veja que 2 coisas que Deus enalteceu na figura de Moisés. Ele ser servo e servo fiel. É por isso que Moisés é visto com o Senhor Jesus lá no Monte da Transfiguração. Quando Moisés finalmente entra na Terra Prometida, por Cristo. Ele é o símbolo da fidelidade. Além de representar a lei, ele representa a fidelidade. Moisés foi colocado como servo fiel. E nós só entraremos na Terra Prometida por Cristo se formos também achados fiéis. É por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que quando o Senhor vier, achar servindo assim. O escritor aos Hebreus, na sua carta, que é um chamado à fidelidade para que os crentes judeus não abandonassem a fé, que estavam tentados a deixar a fé, a abandonar a fé, ele fala sobre isso, lá no capítulo 3 de Hebreus. Ele diz assim, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. O que Deus exige de nós é que, como Moisés, sejamos servos fiéis em toda a casa. E esta casa, diz o escritor aos Hebreus, somos nós. Então nós temos que ser fiéis em nós, fiéis nas nossas vidas, em toda a nossa vida. E para isto, nós precisamos conservar firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Eu tenho que confiar em Deus. E confiando em Deus, e esperando Jesus até o fim, seja o dia do arrebatamento, seja o dia da minha passagem para a eternidade, se eu conservar firme a confiança e a glória da esperança até o fim, eu serei um servo fiel. Esse é o exemplo que nos deixa Moisés. Abraão também é outro que nos dá esse exemplo. Quando nós vamos lá no livro de Neemias, no capítulo 9, versículo 7, diz o texto: Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão,
e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto, que lhe darias a terra dos cananeus e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, para dares a sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. Abraão foi visto, o coração de Abraão era fiel perante Deus. E porque Abraão era fiel perante Deus, Deus fez com ele o concerto. Fez com ele um concerto. Esse concerto está lá em Gênesis capítulo 15. Quando Deus promete a Abraão lhe dar a terra de Canaã, na 4ª geração, e ele faz um concerto. E ele faz um juramento com Abraão. Abraão coloca aqueles animais, os reparte no meio para que Deus passasse no meio. E ele passa ali o dia todo e anoitece, e ele vai enxotando as aves de rapina que queriam ali comer aqueles animais. Ele cuida, guarda daqueles animais que foram colocados em sacrifício, em obediência à ordem de Deus, e ele persevera até o momento que Deus passa no meio dos animais, como um fogo consumidor. E ali ele faz um juramento e promete e cumpre a sua promessa. Porque, irmãos, nós devemos ser fiéis porque Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não pode se negar a si mesmo. É o que diz Paulo, né? Lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então Deus é fiel. Por isso que nós, já que o propósito de Jesus foi nos tornar um com o Senhor, nós precisamos ser fiéis também. Abraão tinha um coração fiel. E por isso Deus fez um concerto, uma aliança com ele. E cumpriu esta aliança. E esta aliança ia muito além de entregar a terra de Canaã aos seus descendentes. O escritor aos Hebreus, ele fala bem isso, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. É a mesma esperança da glória que o escritor aos Hebreus falou aqui no capítulo 3. A glória da esperança. Isto é ser fiel. Ter o coração fiel. Viver aqui como em terra alheia, mas administrando aquilo que Deus lhe deu. Até porque a terra é alheia, sabendo que você irá receber uma parte na glória. Essa fidelidade exige de nós que nós sejamos dirigidos pelo Senhor. Façamos aquilo que Deus manda. Então eu preciso estar atento à voz do Senhor. E devemos nos privar de nos contaminar com o maligno. Não podemos nos misturar com o mundo. A fidelidade é temer a Deus, e a temer a Deus é apartar-se do mal. Ele vivia na terra em cabana, ele não se prendia com as coisas desta vida. Ele esperava a glória eterna. E se nós não formos fiéis, nós estaremos perdidos. Qual é o destino do mordomo infiel? É a perdição. É a perdição. O que diz Jesus na parábola dos 2 servos?
Ele diz o seguinte, Mateus capítulo 24, versículo 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, quer dizer, já não está na glória da esperança, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A infidelidade, ela gera a perdição. O infiel perde a sua função. Lá em Lucas, capítulo 16, versículo 1, diz assim, e dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse, que é isto que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Ele perde a sua condição de mordomo, porque não foi fiel, porque dissipou os bens. Na parábola dos talentos, o mau servo, ele também é lançado no lago de fogo. Veja bem, Mateus capítulo 25, versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O mordomo infiel, ele perde a sua posição. Ele vai para o lago de fogo. Ele vai para o tormento eterno. Qual é a nossa condição? Somos mordomos, porque somos seres humanos. É inevitável. O ser humano é um mordomo. Mas diz Paulo, que cada um se ache fiel. Que Deus nos guarde. Que durante todo este trimestre nós tenhamos aprendido o que é ser mordomo e sejamos fiéis para não termos de sofrer o tormento eterno. Amém.